Olá, queridos, olá, queridas, graça e paz, sou a Mariene e gostaria de compartilhar com vocês, um pouco da palavra de Deus nesse dia, Dia das Mães, mas eu quero compartilhar com todos. Essa reflexão se encontra baseada num livro de 1 Samuel, capítulo 1, e diz sobre Ana, casada com Eucana. Ele tinha uma outra esposa também, que era a Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha nenhum filho. E ela desejava muito viver a maternidade, conceber um filho. E isso a fazia sofrer muito, o fato de não ter gerado ainda nenhum filho. E atormentava mais ainda o fato da rival, inclusive, a provocar. E chegando ao ponto do próprio Eucana, num momento, se questionar a Ana, no versículo 8, por que você chora? Por que não come? Está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana estava tão envolvida com a sua tristeza, a sua aflição, por não conseguir ser mãe, que chegou a gerar dúvida na mente do esposo da importância dele na vida dela, que se a vida dela só teria valor e importância se tivesse filhos, e ele se coloca dessa forma: não sou importante mais do que 10 filhos se você tivesse. Quantas vezes nós valorizamos tanto um desejo, uma realização que queremos tanto que aconteça nas nossas vidas, e muitas vezes desejos e realizações legítimos, pertinentes, que estão dentro de valores e princípios de Deus, mas às vezes nos focamos tanto naquilo que podemos passar uma ideia para quem está à nossa volta de que outras coisas não importam, que outros que estão ali presentes não têm a mesma importância. E Ana, diante da sua tristeza, ela fez um voto a Deus. Tamanho desejo que ela tinha, ela se rasgou diante do Senhor e desejando, clamando ao Senhor que atendesse esse desejo dela, essa busca, esse anseio dela de ter um filho. E no voto dela, ela disse que consagraria ao Senhor se ele atendesse esse desejo, esse pedido dela. Com tamanha intensidade ela fez essa oração, que até o próprio Eli, o sacerdote, quando a viu, pensou que ela estava embriagada, pensou que ela estava bêbada. E ela, no versículo 15, ela responde ao profeta Eli, que não tinha bebido outra coisa, nenhuma outra coisa qualquer mais forte, que ela não tinha bebido vinho. Ela disse: eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. E aí ele disse a ela: nesse caso, vá em paz. Que o Senhor, que o Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. E ela agradeceu: muito obrigada. E dali ela saiu dali, voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Que vemos aqui que Ana, ao se derramar diante do Senhor, abriu seu coração de uma forma honesta, sincera, profunda, e Deus sabia disso. Ela, ao entregar, ela conseguiu descansar, desfrutar dessa paz. A paz de quando realmente conseguimos entregar, abrir o coração diante de Deus e entregar a Ele aquilo que possa ser a nossa aflição. E Deus, no versículo 20, diz: no devido tempo, Deus atendeu o pedido de Ana. E Ana, ela não se esqueceu do voto que ela havia feito ao Senhor.
de consagrar o filho ao Senhor. E no versículo 23 diz assim: e que o Senhor ajude a cumprir sua promessa. Quem diz isso para ela é o esposo dela. E aqui a gente vê a parceria, que eles estavam juntos nesse processo todo que Ana estava vivendo. E no versículo 27, ela diz assim: pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor, porque por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Quando eles foram então para fazer o sacrifício diante do profeta, quando ali eles, foram e entregaram, foram deixar Samuel, o pequeno Samuel, que havia saído, deixado de ser amamentado por Ana, e assim foi o compromisso dela, a combinação dela com o esposo. Eles então levaram Samuel para ser cuidado, criado, ensinado pelo próprio sacerdote, mas como um cumprimento de um voto de consagrar a Deus o próprio Samuel, que veio do Senhor. E ela tinha essa clareza, e ela não fez isso com pesar. Ela tinha muita gratidão. Quantas vezes nós nos apegamos a bênçãos que para nós são muito preciosas, foram desejadas, foi motivo de oração, de súplica, E não importa qual é essa bênção, no caso filhos, muitos filhos que são amados, desejados, reconhecemos ser bênçãos do Senhor. E não importa também como esses filhos chegaram, se não foram desejados, mas depois ocupam um lugar nas nossas vidas de preciosidades, e até reconhecemos serem bênçãos do Senhor, mas nos apegamos a determinadas bênçãos que vêm de Deus como se fosse uma propriedade nossa, como se veio por nossas forças, e temos dificuldade até de consagrar, de entregar ao Senhor e de declarar gratidão por Ele ter nos abençoado. E às vezes até nessa postura, essa bênção que veio de Deus pode em nossas vidas nós colocarmos de uma maneira, ou tratarmos, ou conduzirmos, lidarmos de tal forma que ao invés de nos fazer aproximar mais do Senhor, pode até ser um impedimento para uma maior consagração, maior intimidade com o Senhor. E essas bênçãos, ao invés de serem usadas pelo próprio Deus, porque nós não consagramos, não entregamos, nos apropriamos, nos apegamos, e aí podemos inclusive dificultar a realização dos propósitos de Deus, dessa bênção na nossa vida, na minha vida, e através da minha vida, e até através dessa própria bênção, seja um filho, um trabalho, a família, o marido, um curso, uma realização. E Ana, no capítulo 2, ela também nos mostra, aqui nos inspira, a mim inspira, quando a oração de louvor dela fala de uma forma tão profunda. Vou ler alguns trechos, alguns versículos aqui dessa gratidão e alegria diante do Senhor. O meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Ela mudou totalmente, aquela imagem, ela já estava numa outra postura diante da vida, diante do Senhor, Porque, obviamente, aquela postura da escassez, daquilo que ela não tinha, um olhar fixo para o que estava faltando, para uma realidade, para uma necessidade não atendida, Um medo de permanecer naquele lugar que para ela era um lugar de não realização, já não estava presente na vida dela. E aí a alegria já era uma outra realidade, gratidão a Deus. Deus poderia não ter atendido o desejo de Ana
daquela forma, como muitas vezes não atende os nossos desejos, nossas súplicas da mesma maneira como a gente gostaria. Mas a palavra dele, temos que lembrar isso, que ela é sempre boa, perfeita e agradável, e no devido tempo ele age a nosso favor, porque ele quer nos abençoar, mas mais do que isso, ele quer sim que sejamos trabalhados diante dele, para que nós possamos sim ser canais de bênçãos através daquilo que ele tem nos dado, e olharmos sempre com o olhar da abundância que nele nós temos, não da escassez que muitas vezes nós olhamos à nossa volta, e principalmente momentos como esses que estamos passando, né? E que nos rouba desse relacionamento com o nosso Deus. Aqui, quando Ana, na oração dela, no versículo 2, ela declara, ela ora assim: ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe e Ele julgará as ações de todos. E no versículo 6, o Senhor tira a vida e dá a vida. Faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. No versículo 8, levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. No 9, ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Que nós possamos, com o nosso coração derramado diante do Senhor, saber que nós só podemos vencer pela força do Senhor, que nós podemos sim ser capacitados, sermos aperfeiçoados no Senhor, quando nós buscamos a Ele, quando nós consagramos a Ele tudo que somos, tudo que temos, e quando nós respondemos a Ele em gratidão, em alegria, exaltando Ele, né? Lá em Pedro diz que o Senhor, Ele nos aperfeiçoará, né? Diante das nossas provações, diante das nossas lutas, mas é preciso nós estarmos com o nosso coração abertos a isso, que tenhamos um coração grato pela família. Homens, esposas, valorizem a sua esposa, os seus filhos, aquilo que Deus tem te dado. Mulheres, sejamos gratas ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, que Ele ocupe o primeiro lugar nas nossas vidas, que consagremos ao Senhor a nossa casa, nossos filhos, o seu trabalho, que sejamos sim geradoras dos propósitos de Deus na nossa vida e através das nossas vidas, que vai além, muito mais além do que gerarmos filhos biológicos. Deus, Ele abençoe a nossa vida, que Ele esteja sendo sim a sua força e encontre em você, em mim, um coração acessível para que Ele possa trabalhar os propósitos dEle nas nossas vidas. Amém, queridos? Que a presença de Jesus, que o amor de Jesus, que a paz de Jesus reine em seu coração, reine em sua vida, em sua mente e na sua família. Amém.